O escritório cheirava a café queimado e desespero reciclado. Era um aroma que grudava na pele, como se impregnasse até os ossos de quem passava 8, 10, 12 horas naquele aquário de vidro sem janelas. O ar-condicionado tossia vento frio demais no verão e quente demais no inverno, como se estivesse de sacanagem com a gente. Era o tipo de ambiente onde a alma vai encolhendo um pouco a cada reunião inútil, até que você se acostuma a ser invisível. Eu era exatamente isso. A peça invisível que segurava a engrenagem inteira, sem que ninguém percebesse. 12 anos escrevendo códigos que ninguém nunca leu até o fim, remendando sistemas que tinham mais gambiarras do que um rádio velho consertado com fita isolante. Eu era dinossauro da empresa, segundo alguns, mas a verdade é que sem mim, aquele castelo digital de cartas desabaria em minutos. Claro que ninguém admitia isso em voz alta. A empresa tinha um talento especial para contratar gente brilhante, no PowerPoint. E foi nesse cenário que chegou a nova estrela Aspen. Não era esse o nome dela, mas poderia ser uma criatura saída diretamente de uma conferência de startups, em Los Angeles com blazer oversized, tênis brancos caríssimos e um vocabulário repleto de palavras que soavam mais como slogans de propaganda do que como estratégias de trabalho. Ela não sabia diferenciar um log de erro de um manual de micro-ondas, mas trazia um sorriso ensaiado e, acima do tudo, conexões certas. Promoção em tempo recorde. Sala prop. Direito de interromper reuniões para trazer uma visão disruptiva. E lá estava eu, a sombra, sempre a responsável por apagar incêndios que outros acendiam, consertar bugs às 3 da manhã, escrever scripts que rodavam silenciosamente e garantiam que as engrenagens não parassem. Cada linha de código minha era como um ponto invisível de costura. Se você arrancasse, todo o tecido se desfaria. Ninguém notava, ninguém agradecia. Era o fantasma da empresa menos a falha de segurança que nunca disparava alarme. A última linha de defesa que ninguém lembrava existir. E foi justamente por ser invisível que eu sabia de uma coisa que ninguém ali se dava conta. Quando um fantasma decide parar de assombrar, o castelo inteiro desmorona. A primeira All Hands de Aspen parecia mais um espetáculo de stand-up ruim do que uma reunião de equipe. A sala estava lotada, todo mundo espremido em cadeiras desconfortáveis, enquanto o projetor exibia slides do Canva carregados de gradientes berrantes e ícones genéricos de inovação. O título brilhava em letras garrafais, transformando o futuro com agilidade e disrupção. Eu juro que quase levantei e aplaudi de ironia. Aspen entrou na sala com um salto teatral, microfone na mão como se fosse uma estrela de rock em turnê, e começou a falar: gente, estamos entrando em uma nova era, precisamos deixar de lado os velhos hábitos, abrir espaço para o novo, é hora de reinventar o que fazemos. Até aí, nada novo. O manual de frases feitas do LinkedIn já previa esse discurso, mas o ápice foi quando ela soltou, com um sorriso de superioridade: aqui não temos mais espaço para dinossauros. Quem não acompanhar a velocidade do mercado vai virar fóssil. As risadinhas nervosas ecoaram pela sala. Alguns bateram palmas, outros desviaram o olhar. Eu só pensei: querida, se não fossem os dinossauros, você não teria nem internet para postar suas frases motivacionais no Instagram. Enquanto ela falava sobre sinergia, mentalidade ágil e hackear o crescimento exponencial, eu só conseguia imaginar os scripts que rodavam em segundo plano, naquele exato momento, scripts que só eu sabia que existiam. Pedaços de código remendados, às pressas ao longo dos anos. Manuais escondidos em pastas internas, senhas esquecidas, que apenas eu conseguia decifrar. Era como um corpo cheio de cicatrizes invisíveis. Só quem costurou sabe onde estão os pontos fracos. Mas Aspen não queria saber de cicatrizes. Ela queria uma pele nova, reluzente, pronta para ser mostrada em apresentações para o conselho. Naquele palco improvisado, ela falava do liderança horizontal, enquanto atropelava qualquer pergunta técnica que não soubesse responder. Prometia prazos impossíveis. Garantia resultados que desafiavam até as leis da física. Tudo com a autoconfiança típica de quem nunca teve que passar a madrugada, corrigindo um servidor em colapso.
Eu observava em silêncio. Cada slide colorido parecia uma camada de maquiagem, tentando esconder a rachadura estrutural do sistema. Eu sabia que por trás da fachada bonita havia linhas de código frágeis, processos dependentes de atalhos invisíveis. E sem essas minhas pequenas intervenções diárias, todo o castelo de cartas cairia em menos de uma semana, enquanto a equipe aplaudia mecanicamente. Eu só pensava no iceberg que ela não via. Aspen acreditava estar conduzindo o Titanic da inovação, menos mal. Sabia que eu era a única remadora, mantendo o navio longe da tragédia. Só que navios comandados por gente como ela não desviam. Eles comemoram, eles ignoram avisos. E no fundo eu já sabia. O choque com o iceberg não era uma hipótese, era questão de tempo. E eu estava cada vez menos disposta a ser o fantasma que, no escuro, remendava buracos para manter o navio à tona. A notificação apareceu na minha tela, com aquele som seco do calendário. Corporativo, reunião com Araquê, caráter urgente, eu já sabia o que era, não precisava abrir. Quem trabalha tempo suficiente nesse tipo de empresa reconhece o cheiro de sangue de longe. No fundo, essas reuniões sempre me lembraram um ritual medieval. O corredor que levava até a sala do Araquê parecia um caminho de pedra até o cadafalso. A diferença era que, em vez de tambores rufando, tínamos ou ar condicionado sibilando, e no lugar do carrasco encapuzado, um gerente de arraco de sorriso amarelo, sempre prontos para repetir frases tiradas de manuais de liderança positiva. Entrei, e lá estava ele, o gerente, de Araque, pequeno, magro, a expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar, mas que aceitava o papel de capanga sem coluna, um burocrata com gravata frouxa, ao lado dele, claro, Aspen, sentada como rainha, em trono, com uma pasta à frente e aquele ar ensaiado de falsa compaixão. Olá menos, começou o gerente, ajeitando os óculos. Agradecemos por vir tão rápido. Tradução: você não teve escolha. Aspen assumiu o discurso, toda iluminada pelo sol que entrava da janela. Como se tivesse planejado até isso. Nós reconhecemos sua contribuição, mas precisamos abrir espaço para uma nova mentalidade. O mercado exige velocidade, inovação, juventude. Não podemos mais ficar presos a processos antigos. Ela dizia juventude, olhando diretamente para mim, como se fosse uma sentença de idade, e não de competência. Eu ouvi tudo em silêncio. Já tinha passado da fase de discutir. Não havia argumento que sobrevivesse ao brilho da ignorância com poder. O show precisava continuar, e eu era só o ato que precisava sair de cena. No final, Aspen tentou arrematar com voz doce, quase maternal, mas saiba que sempre será lembrada pelo que fez aqui. Eu não resisti a sorrir. Um sorriso pequeno, carregado de ironia. E então, falei, tranquila, sem levantar o tom, vocês têm 15 minutos antes de tudo começar a desmoronar. O silêncio que se seguiu foi delicioso. O gerente de arca piscou, confuso, como se não tivesse entendido a metáfora. Aspen franziu o senho, irritada, mas sem coragem de perguntar o que eu queria dizer. Levantei-me, tirei o crachá do pescoço e o deixei sobre a mesa. Não o coloquei como quem entrega um objeto. Eu o larguei como quem solta uma granada sem pino. Boa sorte menos, acrescentei, já virando as costas. Saí da sala sem pressa, sentindo cada passo como a marcha triunfal de alguém que não tinha mais nada a perder. Eles achavam que me tinham eliminado. Mal sabiam que o fantasma, ao desaparecer, leva junto toda a sustentação invisível do castelo. E o relógio já estava correndo. Não fui para casa. Depois de 12 anos naquela empresa, seria patético encerrar o dia deitada no sofá, encarando o teto. Não. Eu merecia um espetáculo. Caminhei até o café da esquina, um daqueles lugares que nunca muda. Balcão de madeira gasta, cheiro de grãos torrados, e uma vitrola antiga tocando jazz que ninguém ouvia. Pedi um expresso duplo e me sentei na mesa perto da janela. Dali eu tinha a vista perfeita. A torre de vidro da empresa, brilhando como se fosse invencível. Segurei a xícara quente com as duas mãos.
O primeiro gole queimou, mas era exatamente o que eu queria. Uma dor controlada. Diferente da dor de 12 anos engolindo humilhações calada, enquanto o café escorria pela garganta, eu sentia uma estranha calma. Era como se finalmente tivesse deixado de remar contra a corrente. Eu não tinha mais nada para provar, nenhum sistema para salvar, nenhum gerente para impressionar, mas a mente, essa traidora, ainda tentava me puxar de volta. E se eu ligasse para a equipe de operações? Alguns deles não tinham culpa, gente boa, gente que suava junto comigo em madrugadas de pane. Eu quase peguei o celular, quase. Respirei fundo e encarei a torre. Não. Eles também escolheram o brilho fácil de Aspen. Preferiram os slogans às soluções. Aplaudiram os slides coloridos, enquanto ignoravam o código invisível que os mantinha de pé. Eles escolheram o flash em vez da função. Repeti essa frase como um mantra, e a culpa começou a derreter. Do lado de dentro daquela torre, os relógios já estavam correndo. Meus scripts, silenciosos, aqueles que eu alimentava como plantas escondidas, não tinham mais jardineira. Em horas, talvez minutos, menos começariam a dar sinais de sede. Um log não limpo. Um processo sem atualização. Um servidor pedindo socorro no vazio. Olhei para o celular outra vez. Nada. Nenhuma mensagem ainda. Sorri, sozinha. O silêncio era delicioso. Lá fora, o reflexo do sol começava a escorregar pelos vidros da torre. Por dentro, eu sabia, o verniz estava prestes a rachar. Era como observar uma represa, sabendo exatamente onde está a primeira fissura. A diferença? Eu não correria com baldes para tapar buracos desta vez. Peguei outro gole de café mês demorado. O amargor se misturava à satisfação. Era o gosto da vingança menos discreta, limpa, silenciosa. E enquanto o jazz continuava rodando no fundo, comecei a contagem mental. 15 minutos já haviam passado, desde que deixei o crachá na mesa de Aspen. O relógio da queda estava oficialmente em andamento. O primeiro sinal chegou mais rápido do que eu imaginava. Estava no segundo gole do meu expresso quando o celular vibrou. Notificação do grupo de equipe no chat interno. Alguém mais está recebendo erro no e-mail? Os servidores de troca não respondem. Sorri, e lá vamos nós. Em minutos, novas mensagens pipocaram como pipoca estourando em panela quente. Painel de vendas fora do ar, dashboards mostrando zero de receita, procurement congelado, não consigo aprovar nenhum pedido de canetas. Era música para meus ouvidos. Cada alerta era uma sinfonia. Cada falha, uma nota afinada. Peguei o celular com calma. Ajeitei-me na cadeira e cruzei as pernas, como quem assiste a um filme, que já sabe o final. Não era preciso tocar em uma linha de código menos a ausência do meu trabalho, já era suficiente para puxar o tapete. No grupo da equipe, o pânico virou humor ácido. Carlos, hahaha! Parece que o castelo da rainha do Canva tá derretendo. Marina, vou estourar pipoca, porque isso merece plateia. Diego, de repente os fósseis não parecem tão inúteis assim, né? Eu lia e ria sozinha, sentindo o calor do café como um brinde secreto. E então, como previsto, Aspen entrou no chat. Não com soluções, claro, mas com a sutileza de uma palestrante de coaching. Pessoal, vamos manter a calma. Juntos, somos mais fortes. Lembrem-se da energia positiva. Eu quase engasguei de tanto rir. Energia positiva não reconstrói servidor corrompido. Emojis não limpam logs de erro. O grupo reagiu com silêncio. Ninguém respondeu. Alguns saíram do chat de propósito. Era o equivalente digital a virar as costas para alguém no corredor enquanto meu celular não parava de vibrar. Notificações do sistema interno, menos alertas automáticos que eu conhecia bem, erros encadeados, falhas em cascatal, como dominós tombando, tudo conectado, tudo frágil. O que eu sempre segurava com scripts improvisados, agora estava solto. E o caos se espalhava como fogo em palha seca. E-mails externos começaram a voltar com mensagem automática. Servidor indisponível. Clientes provavelmente já estavam ligando, irritados, perguntando por que os pedidos não apareciam no portal.
O grupo do conselho também recebeu o impacto. Um print vazou no chat, a receita do trimestre aparecendo zerada na apresentação oficial. Imagino as caras, no boardroom, ternos caros suando, dedos apontando, gente perguntando como era possível um erro tão amador. Foi nesse momento que recebi uma notificação paralela. CEO entrou na chamada de emergência. Quase consegui ver a cena. A reunião interrompida bruscamente. O CEO, largando o discurso ensaiado, para correr até a sala dos servidores. Gravata solta, suor na testa, celular grudado no ouvido gritando ordens que ninguém entendia. Mas não havia ordem que resolvesse. Não sem mim. O grupo da equipe agora estava um caos de prints e áudios. Gente gritando que não conseguia acessar nada. O financeiro desesperado, porque não conseguia rodar folha de pagamento. O jurídico implorando para recuperar contratos que sumiram do sistema. E Aspen continuava no modo coaching. Vamos respirar fundo, galera. Cada desafio é uma oportunidade. Marina respondeu seco. Aspen, cala a boca. Ri tão alto que o barista do café me olhou estranho. Levantei a xícara como se brindasse a ele também. O relógio marcava 30 minutos, desde que eu deixara o crachá sobre a mesa. E a torre brilhante de vidro já não parecia tão invencível. No fundo, eu sabia, aquilo era só o começo. O verdadeiro colapso ainda estava por vir. Era inevitável. Aspen acabaria descendo até o coração da besta, menos a sala dos servidores. Ali não havia slides coloridos, nem emojis motivacionais, nem frases de LinkedIn, havia apenas luzes piscando, cabos emaranhados e o zumbido constante das máquinas que sustentavam a empresa inteira. E Aspen, claro, não fazia ideia do que estava olhando. Entrou apressada, celular na mão, gritando ordens para 2 estagiários que mal sabiam onde ficava o botão de reiniciar. Reinicie esse negócio. Ela berrava, apontando para um rack cheio de servidores críticos, como se fossem impressoras travadas, senhora. Isso vai apagar processos em andamento. Menos, arriscou um dos meninos, suando frio. Não importa. Precisamos de ação, respondeu ela. O desespero estampado no rosto do onde eu estava, confortável no café. Acompanhando as notificações no celular, eu consegui imaginar a cena com clareza. Aspen andando em círculos, os estagiários trocando olhares de pânico e o caos crescendo a cada minuto. Foi então que o Kyu entrou na sala. Gravata solta, palato na mão, olhos injetados de raiva. Que diabo está acontecendo aqui? Rugiu, a voz ecoando pelo corredor de metal. Aspen tentou sorrir, aquele mesmo sorriso ensaiado que antes encantava o conselho. Mas agora tremia? Estamos lidando com pequenos contratempos técnicos. Já estamos resolvendo. Pequeno. O CEO quase cuspiu a palavra. Temos clientes grandes ligando sem parar. Relatórios zerados. Contratos sumindo. Você prometeu estabilidade. Aspen, você disse que tinha a situação sob controle? Foi nesse momento que ele percebeu o óbvio. Eu não era peso morto. Eu era espinha dorsal. A equipe jurídica entrou em cena pouco depois, trazendo pastas de relatórios. O que encontraram foi um banquete de erros. Documentos de compliance apagados, porque Aspen os considerava desnecessários. Contratos não renovados porque iriam travar a inovação. Prazos ignorados em nome da agilidade. Cada papel era uma pedra no pescoço dela. E como se não bastasse, começaram as ameaças externas. Um cliente estratégico enviou e-mail formal, anunciando o processo por quebra de contrato. Outro exigia multa milionária por falha no sistema. O setor de relações públicas tentava conter a enxurrada no Twitter, mas a hashtag com o nome da empresa já estava nos trending topics, e não de forma positiva. Aspen, acuada, fez o que gente assim sempre faz, procurou um bode expiatório, isso é culpa da fulana, disse, mencionando meu nome como se cuspisse veneno. Ela sabotou o sistema antes de sair, mas ali, cercada por engenheiros que conheciam cada vírgula do meu código, a mentira não colou não, respondeu um deles. Firme, ela não sabotou nada, só parou de consertar. A frase ecoou na sala como um tiro. O silêncio foi mortal.
Aspen perdeu a cor. O Seiyu apertou os olhos, como se finalmente enxergasse a verdade, que se recusara a admitir. Eu nunca fui bagagem legada. Eu era o sistema imunológico inteiro. E agora, sem anticorpos, o organismo estava apodrecendo diante de todos. Do café, tomei mais um gole de espresso, saboreando cada detalhe que chegava pelo grupo de mensagens. Cada notificação era um lembrete. Eu não precisei apertar nenhum botão vermelho. Bastou sair de cena. E Aspen, a rainha das palavras vazias, estava finalmente nua diante de seu próprio desastre. As primeiras mensagens chegaram tímidas, quase educadas. Um e-mail rápido, de um ex-colega. Ei, será que você poderia só dar uma olhada no sistema? Acho que está com um bugzinho. Bugzinho. Eu quase ri. O mundo deles estava desmoronando, e ainda tentavam minimizar, mas em questão de minutos, a avalanche começou. Meu celular vibrava sem parar, notificações do Slack, ligações não atendidas, e-mails com títulos desesperados em caixa alta. Urgente. Precisamos de você, por favor. Responda não, deixa a gente acima no WhatsApp. O grupo da equipe estava em combustão. Alguns mandavam áudios, com vozes trêmulas, pedindo desculpas por nunca terem me defendido nas reuniões. Outros prometiam favores futuros, 8 Promux, como se tivessem algum poder real agora. E Aspen não decepcionou. As primeiras mensagens eram arrogantes. Como ordens. Preciso que você me ligue agora. Não temos tempo para birrinhas. Quando percebeu que eu não respondia, o tom mudou. Vieram os emojis de mãos juntas. Vieram os por favor. Vamos conversar como adultos. E até uma tentativa de chantagem emocional. Pense na empresa. Pense nas famílias que dependem disso. Eu apenas sorri, olhando pela janela do café, sentindo o calor suave da tarde. O contraste era delicioso. Lá dentro, o caos. Aqui fora, a calma absoluta. E então veio o ápice do ridículo. Uma notificação do Vemo. Aspen havia me enviado $5 com a descrição. PLS Help, $5. Era esse o valor que ela atribuía ao conhecimento que mantinha sua empresa viva. A ironia era perfeita demais para ser inventada. As horas passaram, e os pedidos se tornaram quase súplicas medievais. Um ex-analista escreveu: sei que errei em não te apoiar, mas por favor, não deixe a gente afundar. Te pago do meu próprio bolso, ofereço participação em um novo projeto secreto. Caso eu retornasse, eu não respondia a nenhum. O silêncio era meu presente para eles, e meu deleite pessoal. No fundo, eu sabia que qualquer palavra minha, qualquer mínima interação, seria interpretada como esperança. E eu não tinha nenhuma intenção de dar isso. Eles haviam escolhido flash em vez de função, discursos em vez de sustento. Agora estavam apenas colhendo, já perto do fim da tarde. Quando pensei que nada mais poderia me surpreender, recebi uma última notificação. Convite para uma chamada de vídeo confidencial. Remetente, Aspen. A mensagem dizia apenas: é importante. Esvoca, por favor. Olhei para a tela, saboreando a ironia. Aspen, a mesma que me chamou de dinossauro diante de todos, agora me chamava em segredo, quase em sussurro, como quem invoca um oráculo. Deixei o convite aberto, piscando no canto do celular. E pela primeira vez no dia, senti que o verdadeiro espetáculo estava prestes a começar. Aceitei a chamada. Mas antes, ativei a gravação silenciosa no celular. Velhos hábitos. Nunca confiar sem prova. A tela piscou, e lá estava Aspen. Não era mais a versão impecável, de blazer e sorriso ensaiado. Agora usava um moletom amarrotado, o rímel escorrido manchando a pele pálida, o olhar arregalado de quem já não dormia há horas. Ela parecia humana, fraca, e isso a tornava quase irreconhecível. A voz dela tremia. Eu sei que errei, sei que fui dura com você, mas precisamos de ajuda, preciso de ajuda. Fez uma pausa, engolindo seco. Prometo que tudo vai ser diferente. Seu nome vai ser lembrado. Você terá crédito, respeito, até promoção se quiser. Só não deixa isso afundar. Assisti em silêncio. Cada palavra era uma confissão.
Cada súplica, um tijolo a menos na muralha de arrogância que ela havia erguido. Você não entende menos, continuou, mais desesperada. Não é só a empresa, são contratos, famílias, carreiras. Se você voltar agora, ninguém precisa saber. Eu mesma te peço desculpas. De verdade. As lágrimas desciam livres pelo rosto dela, borrando ainda mais a maquiagem. Era a imagem perfeita da queda. Eu, porém, me mantinha imóvel. Calmamente, deixei o silêncio se estender, até que se tornou insuportável. Então, inclinei levemente a cabeça e falei, devagar, cada palavra carregada de intenção. Eu não estou aqui para consertar o que você quebrou. Estou aqui para assistir enquanto arde. O choque congelou o rosto dela. Aspen tentou abrir a boca, mas não encontrou resposta. Antes que pudesse recompor, encerrei a chamada com um simples toque. O reflexo da tela preta me mostrou sorrindo. Um sorriso pequeno, satisfeito. Chamei o garçom e pedi outro café. O mundo do lado de fora seguia normal. Carros, pedestres, o sol, que começava a cair. E lá dentro, na torre de vidro, a implosão continuava, enquanto o aroma do café fresco subia. Pensei no quanto ser subestimada havia me moldado. Passar anos invisível me ensinou que invisibilidade, quando escolhida, não e fraqueza, é poder, porque vingança não é sabotagem, vingança é ausência. É deixar que sintam, na pele, o vazio de tudo aquilo que sempre ignorei. E agora eles sabiam, queriam invisível. Agora conheciam o verdadeiro significado de invisível. E você, já foi subestimado, até que provaram do seu silêncio? Conta nos comentários. Se essa vingança te deu aquele arrepio de justiça, deixa o like, compartilhe e se inscreve, porque às vezes, o maior poder está justamente em não levantar a mão para salvar ninguém.